Aleluia! Chegou o momento da palavra de Deus. Deus seja louvado. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor. Palavra do bendito Deus. Nesta tarde gloriosa que nos fez o Senhor, amados irmãos. Livro de 2 Reis, capítulo 18, onde fala de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, vai dizer o seguinte: sucedeu que no terceiro ano de Osés, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Davi seu pai. Aleluia. Verso 4, parte B. Fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Aleluia. Verso 5. O Senhor Deus de Israel confiou. Verso 6. Se chegou ao Senhor. Verso 7. Se rebelou contra o rei da Síria. Aleluia. Depois os irmãos leem com calma aí no celular toda a história, né? Toda a trajetória do rei Ezequias. Deus abençoe os amados irmãos. Deus possa, aleluia, abençoar cada ouvinte nesta tarde. Amados irmãos, aleluia. O rei Ezequias estava aqui meditando na palavra do Senhor. Foi um dos melhores reis que teve em Israel. Aleluia. Quando fala-se de reis, aleluia, não é? Em Israel, nós vamos ver bons reis e maus reis. Perguntando para Deus por que está aqui narrando, né, todas as histórias dos reis, dos bons reis, dos maus reis. Há milhares de anos atrás, Deus só deixou escrito aqui o que os reis fizeram de bom ou de ruim para que servisse para nós hoje, como igreja. E aí, minha mente foi lá na frente e eu pensei, né, se Jesus não voltar nos próximos anos, mas com certeza a história do mundo ainda vai por muito tempo, porque pelo menos a Bíblia fala sobre o milênio, que é 1000 anos de Cristo reinando na terra, depois da sua volta, depois da grande tribulação. No milênio vai haver ensinamentos também de Deus, ok? E quem sabe, não é? Porque os reis, quando estão passando por isso aqui, aleluia, os reis não sabem que as suas histórias ficarão para as próximas gerações como bons exemplos, como maus exemplos. E a sua história, amado irmão, você pastor, você irmã, porque o livro de Reis e as crônicas e os acontecidos, né, os livros históricos, as narrativas, tudo que acontece, vai mostrar-nos pessoas grandes e pequenas servindo como exemplo para nós. Aleluia! E servindo como um mau exemplo para que nós não entremos pelo mesmo caminho, né? Então a nossa história hoje, tá? Não estou falando que eu estou conjecturando, mas a nossa história hoje pode servir como exemplo no milênio bíblico, por exemplo, para ensinar as nações. Aleluia! Não é? Hoje nós lemos Ezequias, quem sabe lá no futuro vai estar, ó, essa pessoa aqui, o fulano de tal, passou por isso, e no final ele foi um bom cristão. Aleluia! Ou também pode estar lá, né, outras questões também, aleluia! Como por exemplo pessoas que deram maus exemplos, fizeram coisas más aos olhos do Senhor, e também o castigo, porque haja vista, quando a Bíblia fala de maus exemplos, você vai ver também o castigo, como por exemplo de Balaão, de Datã, de Coré, de Abirão. Aleluia! Então Deus tem recompensa, não é, para aquele que o serve na fidelidade. E Ezequias, ele vai ser esse bom exemplo. A Bíblia diz que ele começa a reinar. Aleluia! A primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor, ou seja, a obra não pode parar, aleluia! A obra não pode parar. É impossível a pessoa receber Jesus, aleluia, e as portas se fecharem. Pelo contrário, a porta se abre. Se você está servindo ao Senhor, Ele promete: eis que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia, as portas estão abertas. Você que tem que perceber que porta é essa. Aleluia, fez o que era reto diante do Senhor, conforme fizeram Davi. Foi aquilo que nós estamos falando. Davi, ele dá um bom exemplo de rei, mas não que ele seja perfeito, porque a Bíblia vai narrar o episódio que ele comete um assassinato, né, e um adultério.
aleluia, mas também mostra o preço que ele pagou pelo pecado. Aí eu fico pensando, Saul, não é? Saul, ele vai também pecar contra Deus, mas se nós colocássemos numa balança, nós vamos ver Davi, né? Tanto é que ele quer construir o templo e Deus diz que ele não vai construir o templo. Por que ele não vai construir o templo? Porque havia muito sangue nas mãos dele, não é? E Saul, ele vai simplesmente, amados e queridos irmãos, deixa eu ajeitar aqui, está meio baixo aqui, estou sentindo que está baixo, esse som para quem está em casa. Aleluia, agora sim. Davi, amados e queridos irmãos, o que vai acontecer com ele? Davi, ele tem muito sangue nas mãos, e por ele ter sangue nas mãos, ele não vai construir o templo. E Davi, ele comete esse caso horrível que foi a morte de Urias, né? Ele armou toda uma armadilha no oculto, no escondido. Aleluia. E Deus foi deixando, porque Deus poderia muito bem ter falado antes. Porque Deus pode falar antes de você pecar, mas será que você, aleluia, é tão bebezinho, criancinha, que tem que ficar toda hora Deus batendo nas suas costas? Ei, para por aí, não é por aí, não. Você é responsável, aleluia. Então aguenta agora, aleluia. Você não fez, Davi? Aí ele vai pagar todo aquele preço. Só que por outro lado, Saul, o que vai acontecer com Saul? Saul, Deus manda destruir todos os amalequitas e Agag. E Saul, ele resolve pegar o melhor, vamos dizer assim, do rebanho, guardou o rei, não é? Deus mandou através do profeta dizendo, mata crianças, velhos, mata tudo, não deixa nada, nem o menino que mama no peito você deixa vivo. É claro que esse texto de Saul não é um texto prescritivo, é um texto descritivo, ou seja, o que significa? Qual a diferença? O prescritivo é o mandamento, o descritivo é apenas uma narração, a narrativa de um acontecimento. Então não é mandamento você matar ninguém, só que tem significados para nós espirituais. Aleluia! E o que significa espiritualmente falando isso para nós? Que Agag nada mais é do que o diabo, o anticristo, o demônio, coisas do mal, coisas de Satanás. E nós temos que destruir na nossa vida, no meio do povo de Deus, tudo que é grande, que é de Satanás, tudo que é pequeno, aleluia, tudo que é velho, tudo que é novo, ainda que seja um menininho assim, um pecadinho, tem que destruir tudo, não pode deixar nada. E Saul deixa algo que é de Agag, aleluia, isso é mau exemplo para nós. E no sentido literal da palavra, ele peca contra a autoridade de Deus. Deus manda, faz assim, ele fala, não Deus, eu faço assado, aleluia. Não é? Foi aquilo que Deus falou para Adão, Adão, não comerás. Aí ele foi ouvir o Satanás, eu vou comer. Não é? Então, Davi, ele peca, não é, contra a santidade de Deus, aleluia. Praticando o adultério, a fornicação, é um pecado que se a pessoa se arrepender tem perdão. Mas o que é pecar contra a autoridade? É você contender contra o Todo-Poderoso, aleluia, aí contra Deus. Então, afinal de contas, Saul, ele em Oséias vai dizer que deite um rei na minha ira, tirei do meu furor, ou seja, está cumprindo em Saul, não é, aquilo que Deus falou no profeta, ou seja, o profeta está explicando que Deus está virado com o povo quando dá aquele rei. Aquele rei não era preparado para o povo. Por quê? Porque Saul tem uma diferença. Davi é um pastor segundo o coração de Deus. Já Saul não é. Porque qual a diferença? Saul era pastor de jumentos, Davi era pastor de ovelha. O pastor de ovelha vai na frente e as ovelhas vêm atrás, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, do bom pastor, e seguem. Aleluia. Então o pastor de ovelha está na frente, já o pastor de jumento vai atrás, enxotando e batendo com varas e gritando, vambora burro, vambora jumento, aleluia. E eu creio nesta tarde que eu não estou falando para jumentos, eu estou falando para ovelhas. Que a ovelha aí diga aleluia, aleluia, né? Então a ovelha, ela ouve o seu bom pastor, que é Jesus, aleluia, não é? Já o jumento vai na marra, vai na força, então quando empaca, então, aí só Jesus na causa, né? Mas vamos deixar os jumentos de lado, vamos continuar aqui. Então Ezequias, aleluia, não é? Louvado seja o nome do Senhor, ele fez aquilo que era reto, segundo fez Davi. Não por causa do pecado de Davi em si, e sim, a Bíblia fala que Davi, ele fez o que é reto, porque ele só buscou a Deus. A maioria dos reis, eles, quando estava bem, até Salomão, que é filho de Davi, vai acontecer isso, eles, quando estão lá no alto, eles traíram a Deus e buscaram Baal, né, viraram idólatras. E Davi foi até o final crendo. Por que Davi é segundo o coração de Deus? Porque ele só confiava em Deus, ele só buscava Deus na luta, na riqueza, no sofrimento, é só Deus. Esse quer ver uma pessoa segundo o coração de Deus? É aquele crente que na luta ele continua dando glória, dando aleluia, está caminhando, ele não conta a prova para ninguém, ele conta em oração para Deus, aleluia, não é? Aleluia. E aí continua falando que ele tirou, né? Ele tirou a serpente
que Moisés tinha feito, porque no tempo do deserto, Deus manda Moisés fazer uma serpente para que todos aqueles que olhassem para aquela serpente pendurada no madeiro fosse sarado da murmuração, já que serpentes vinham ardentes mordendo e matando as pessoas. Aleluia! Mais tarde Jesus vai falar que aquilo ali é uma figura do seu sacrifício na cruz, porque assim como a serpente foi levantada, o Senhor seria levantado. Só que o ser humano, né, ele tem na sua essência, né, ele tem vamos dizer assim, aquilo que Paulo diz, né, aquilo que Jesus também diz. Paulo diz que não há um que busca a Deus, Jesus disse que todos se desviaram, Paulo diz que todos se desviaram, se fizeram inúteis, e Jesus vai dizer que também ninguém quer vir até mim para ter vida, não é? Então o ser humano, ele se apega facilmente a objetos, porque o objeto físico, palpável, não requer fé. Aleluia! Quando Moisés sobe ao monte, em Êxodo 32, e demora, o que o povo diz? Olha, Arão, faze-nos deuses para que vá diante de nós, porque esse Moisés, a quem nos tirou do Egito, não sabemos para onde foi. Então Arão faz o bezerro de ouro. Então o povo começa a gritar, olha o nosso Deus, começa a tocar. E hoje também não é assim? A falta de fé faz pessoas pegarem coisas palpáveis. Aleluia. O sal ungido, a rosa ungida, o manto ungido, a foto ungida, a luzinha ungida. Aleluia. A arca da aliança que as pessoas colocam dentro da igreja, isso é idolatria. Pessoas dobrando o joelho, irmãos, para réplicas da Arca da Aliança. Inclusive o judeu ortodoxo sabe que é pecado fazer réplicas da aliança de formas perfeitas, tá? Porque a Arca da Aliança é uma só, mas o povo, muitos pseudo-evangélicos, não sabe disso. Então o povo ainda se dobrava para aquela serpente lá no passado. Então hoje tem pessoas que se dobram para denominações, placas de igreja, são povo idólatra, aleluia, né? Um Jesus feito de gesso, de barro, feito de papel, as pessoas se prostram para o objeto, e Ezequias vai acabar com a idolatria, vai quebrar. Ah, mas foi Deus que mandou. Sim, Deus mandou no passado, mas não agora, aleluia, não é? Inclusive nós vamos ver uma coisa interessante na Bíblia, que quando o povo faz o bezerro de ouro, Moisés desce de lá e taca as pedras feitas de pedra, escrita pelo dedo de Deus no chão, irmãos. E você não vai ver Deus, né, repreendendo Moisés, vai mandar ele subir um monte e fazer de novo. Tudo bem, mas quando Deus manda ele falar a pedra para sair água e ele toca na rocha, ele bate na rocha, Deus vai o repreender, porque a rocha era Cristo, a rocha significava Cristo, aleluia. Não é? Mas nas pedras era para Deus falar, por que você fez isso, né? Olha aí quem vai acontecer contigo, porque você quebrou os mandamentos feitos em pedra. Não, porque Deus já sabia que esse mandamento feito em pedra, né, agora teria que estar escrito no coração, então aquilo era só algo provisório. Paulo vai dizer que a glória, né, do ministério da morte veio tanta que o rosto de Moisés brilhava, mas muito mais será em glória o ministério do Espírito, que é o ministério da vida. Paulo chama o ministério de Moisés o ministério da morte, gravado em pedras, e o de Jesus, do Espírito Santo, é o ministério da vida. Tanto é que ele vai dizer no mesmo texto, 2 Coríntios capítulo 3, nós não somos como Moisés, que põe um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel olhassem para o fim daquela glória que era transitória. Aleluia. Moisés colocava um véu no rosto, para não mostrar para o povo que aquilo ali estava já no fim. Então o povo olhava e via o véu. Mal sabia o povo que a glória já tinha ido, mas o povo continuava entendendo, porque o povo queria ver, o povo não queria ouvir. Nós temos que ouvir, irmão, sem ver. Aleluia, porque se você viu e creu, você não é bem-aventurado. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Aleluia. E Moisés, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Imagina se essa pedra, ainda bem que sumiu, ainda bem que Deus escondeu. Se hoje existisse essas tábuas dos 10 mandamentos, ia ser uma idolatria, só as pessoas dobrando para pedras, quando na verdade a única pedra digna que nós dobremos nosso joelho é a rocha, que é Jesus, e sobre esta pedra está edificada a sua igreja. E Ezequias, ele agrada a Deus porque ele destrói, ele abole a idolatria. Vamos deixar de idolatria, vamos parar de adorar homens, aleluia, adorar cantores, aleluia, adora a Deus, aleluia. E aqui, irmãos, já vamos terminar já, nós vamos seguir, aleluia, o exemplo de Ezequias, que foi um excelente rei, aleluia, fazendo assim a vontade do Todo-Poderoso, aleluia, não seguindo os reis anteriores a eles, aleluia, né, porque houve reis antes dele, né, e esses reis não fizeram a vontade de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque nossa tendência é achar que temos que ser igual ao outro, né? Isso aconteceu até com Samuel. Deus falou para ele, enche teu vaso de azeite e unge-me um rei.
aleluia, ele já tinha ungido Saul como rei. Escuta isso, irmão, olha o mistério, aleluia. Ele já tinha ungido Saul como rei. Ele vai até a casa de Jessé. Quando chega lá, né, a Bíblia vai dizer que Saul era um homem forte, de boa aparência, de bom semblante. Não havia pessoa com beleza igual a ele naquela época, não é? Aleluia. E quando ele chega na casa de Jessé, ele vê, aleluia, os filhos de Jessé, Abinadab, ele fala, está diante de mim, não é? O ungido vê Eliabe, está diante de mim, o ungido vê Samar, porque todos tinham boa aparência, e na mente dele, ele pensou, está aqui este, porque o outro foi assim, então o próximo também será assim. Deus vai falar assim, não, acabou. Esse negócio de aparência acabou. Não é pela aparência, Deus não olha para a aparência, Deus está vendo o coração, não é nenhum desses, aleluia. E chamou lá o molecote magrelo que tinha lá cuidando das ovelhas, cheio de pulga e de carrapicho e capim, que estava no mato, aleluia. Então, Samuel, ele quis seguir o modelo anterior, e Deus falou assim, nem sempre o modelo anterior é para ser copiado. De repente você está copiando modelos anteriores que você viu, e não é pelo modelo, você é único, aleluia. Então Davi, aleluia, na verdade Ezequias, ele quebra a idolatria. A Bíblia vai dizer que no Senhor ele confiou de todo o coração, se chegou ao Senhor e se rebelou contra o rei da Síria. O rei da Síria, em alguns momentos da palavra do Senhor, ele é comparado com o anticristo, aleluia. Por quê? Porque a Síria é uma das 7 cabeças da besta que está em Apocalipse, aleluia. Não vou entrar no assunto da besta, mas tem um link aqui. Se o irmão quiser, vai lá no YouTube, que eu já expliquei sobre essa questão aí também. Claro, tem muita explicação, mas também eu tenho a minha lá. Em nome do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que, Apocalipse 17, que a besta, né, que é o anticristo, ele tinha 7 cabeças, 5 já tinham caído no tempo de João, uma existia e outra haveria de vir, e quando viesse duraria um pouco de tempo. 5 já havia existido no tempo de João, que era, aleluia, Egito, Assíria, aleluia, não é? Assíria, Egito, Assíria, louvado seja o santo nome do Senhor, Babilônia, Medo-Persas, aleluia, e gregos, aleluia. E qual que existia naquele momento? Roma. E qual que viria? O Império Otomano. Então, 7 cabeças. Dentro das 7 cabeças da besta está a Assíria. Então, a Assíria, quando guerreia contra Ezequias, nada mais é do que o anticristo guerreando, aleluia, contra um homem, não é, que lidera o povo de Deus. E o espírito do anticristo, João vai dizer que ele já está na terra, combatendo. Em muitos lugares ele já tem entrado. O que impede ele de entrar? 2 Tessalonicenses capítulo 2, só há um que o resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo. Quem é que o resiste que até do meio será tirado? A igreja. Quem resiste ao anticristo é a igreja, porque, aleluia, entendemos que o Espírito Santo é quem resiste, está sobre a igreja, será tirado com a igreja. Então, uma vez que o pecado entra na igreja, o Espírito Santo sai, porque o Espírito Santo não coabita com o pecado, é o Espírito Santo, aleluia, ele é Deus. Então, se o Espírito Santo sai da igreja, quem entra é o Espírito do anticristo. Então, já Ezequias, ele resiste contra o rei da Síria, ele confia, tanto que você vai ver, se você continuar lendo, né, Senaqueribe, você vai ver que eles cercam a cidade, né, mandam palavras para Ezequias, dizendo para ele não confiar, que ninguém vai livrar ele. Aí ele confia, ele ora, ele busca a Deus, o profeta traz uma palavra, Deus envia um anjo só e mata 120 mil inimigos, aleluia, porque o nosso Deus é assim, aleluia. Crente que confia em Deus, aleluia, quem peleja é Deus. O Senhor diz, manhã a espada, aleluia, para ir de encontro ao teu inimigo, seja ele um, seja a multidão, aleluia, seja um, seja dois, seja três, seja 120 mil, não importa quantos inimigos têm se levantado contra a tua vida, se levantar contra você, Deus não envia 2 anjos não, que é covardia, ele envia um anjo só com a espada de fogo, aleluia. Não se espante, irmão, não se espante, que por amor dos seus escolhidos, Salmo 105 vai dizer, por amor dos seus escolhidos, o Senhor repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, aleluia. Se Deus repreendeu reis, irmãos, se Deus matou o exército por amor dos seus escolhidos, imagine, irmão, aleluia. Se Deus não pode passar a espada naqueles que têm que ser... Deus faz sim. Alguém vai falar assim, mas isso é no Novo Testamento, mudou, irmão. Sim, nós não temos que orar para que Deus faça o mal para uma pessoa. Não, temos que orar para abençoar, tá? Porque a palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Ou seja, a vingança é de Deus. Eu não posso me vingar, mas Deus se vinga, porque a vingança é de Deus. Então temos que entregar na mão do Senhor, a justiça vem do Senhor, a justiça não sou eu que faço, não é você que faz, aleluia. Sabe aquela pessoa que se levantou contra você? Ora para a Deus salvá-la, aleluia. Quer ver uma oração boa, irmãos, que você deve fazer?
aquela pessoa que se levantou contra você, ora a Deus para que Deus faça dela um vaso. E ele possa padecer por amor da palavra, como padeceu Paulo e como padece aqueles que são de Deus nos dias de hoje. Aleluia! Para que ele possa estar na igreja, sendo cheio do Espírito Santo, entregando revelação, visão e profecia, sendo um homem ou uma mulher de oração. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Se for escolhido, Deus vai fazer isso. Então ore por essa pessoa. Não peça para Deus matar, porque aí já é oração de feiticeiro. Agora, eu não posso matar, mas Deus mata. Deus mata, Deus fere e faz viver, faz descer a sepultura, faz subir dela. Aleluia! Então Ezequias, ele confia e ele vai orar. Aleluia! E o Senhor dá o livramento. Que nós venhamos, irmão, pegar essa parte aqui, aleluia, de Ezequias, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e tomarmos para nós. Ezequias foi um rei que não foi como os demais. E Deus está te chamando, e está chamando alguém nesta tarde, para você não ser mais um nessa multidão. Não, Deus chama você, homem de Deus, mulher de Deus, para fazer diferente, ou para fazer a diferença. Veja, aleluia, uma dica agora, já vamos estar orando. Mas quando Jesus tem uma multidão de pessoas ao seu redor, a Bíblia vai dizer que uma mulher, aleluia, no meio da multidão, ela disse, aquela mulher ela padecia de um fluxo de sangue, e ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curado. E ela foi, se abaixou, pegou na orla das vestes. Isso me chama a atenção em nome do Senhor Jesus, porque, aleluia, se ela toca no ombro de Jesus, ia ser uma coisa, se ela toca na cabeça de Jesus é outra coisa, mas ela tocou na orla. Há um porquê ela tocar na orla. Aleluia. E Jesus disse, quem me tocou? Aí falaram, mas Senhor, tem uma multidão aqui, como tu diz quem te tocou? E Jesus, alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtudes. Aleluia. E aí o que vai acontecer? Aquela mulher fala, sou eu. Amados irmãos, aleluia, veja que a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6, que quando Isaías vê o Rei da Glória, vê o Senhor sentado no seu trono, ele vê a orla das suas vestes, que ela enchia o templo a orla, e o Salmo 133 vai dizer,